Meu nome é Lira Mendes. Tenho 29 anos e trabalho como auditora de faturamento médico em São Paulo. Eu noto erros para viver, números errados, cobranças ocultas, pequenos detalhes que as pessoas esperam que ninguém leia duas vezes, mas nada me preparou para o erro que meu tio cometeu naquela noite. Eu estava sentada no meu sofá depois do trabalho, ainda com meu crachá, rolando pelos e-mails que eu estava cansada demais para responder quando meu telefone vibrou. Um vídeo do meu tio Silas. Sem legenda, sem aviso. Eu quase não abri porque na minha família, mensagens aleatórias geralmente significavam que alguém estava prestes a me pedir ajuda. Mas eu toquei em reproduzir mesmo assim. A tela estava inclinada para um balcão de cozinha, borrada no início, com risadas ao fundo. Então a voz da minha mãe cortou tão claramente que parecia que ela estava bem ao meu lado. Ela deveria ser grata. Sem esta família, ela não seria nada. Meu peito apertou. Antes que eu pudesse me mover, meu pai riu e disse: "Tudo o que ela serve é para pagar contas mesmo." Mais risadas seguiram. Então alguém acrescentou que eu era muito mole para dizer não. Que se eles soassem desesperados o suficiente, eu sempre mandaria o dinheiro. Eu encarei a tela completamente imóvel, enquanto cada sacrifício que eu tinha feito por eles, de repente parecia evidência em um caso que eu nunca soube que estava construindo. Alguns segundos depois, o vídeo desapareceu. Esta mensagem foi enviada por engano. Meu tio Silas deve ter percebido o que ele tinha feito. Talvez ele tenha entrado em pânico. Talvez ele pensasse que tinha apagado a tempo. Eu não liguei. Eu não mandei mensagem. Eu não perguntei por quê. Eu apenas coloquei meu telefone para baixo e sorri porque eles não sabiam que eu tinha assistido cada segundo. E em 3 dias, o próximo pagamento venceria. Antes de contar o que eles pediram a seguir e por que aquele erro mudou tudo, me diga isto. Como está o tempo aí onde você está agora? E combina com o seu humor. Também, de onde você está assistindo? Estou curiosa para saber quão longe esta história vai viajar. Eu fiquei sentada ali por um bom tempo depois que o vídeo desapareceu, olhando para o fio de mensagens vazio como se meu telefone tivesse se tornado uma cena de crime. A pior parte nem foi o que eles disseram. Foi como soava fácil para eles dizerem aquilo. Não havia hesitação, não havia culpa, não havia risada nervosa como se alguém soubesse que tinha ido longe demais. Eles soavam confortáveis, eles soavam praticados, eles soavam como pessoas que já tinham dito aquelas coisas antes, só que nunca na minha cara. Eu repassei cada segundo na cabeça. A voz da minha mãe, a risada do meu pai, a confiança descuidada do meu tio Silas e aquela única frase que continuava raspando na minha mente. Tudo o que ela serve é para pagar contas mesmo. Por anos, eu pensei que estava sendo uma boa filha, uma boa irmã, uma boa sobrinha. Eu disse a mim mesma que família ajuda um ao outro. Eu disse a mim mesma que eu era sortuda por ter um emprego estável, sortuda por saber gerenciar números, sortuda por ser útil quando as coisas ficavam difíceis. Mas sentada no meu sofá naquela noite, eu percebi que útil tinha se tornado lentamente toda a minha identidade para eles. Eu tinha pago taxas atrasadas na conta da loja da minha mãe quando ela disse que o negócio estava com um mês fraco. Eu tinha coberto os pagamentos de seguro do meu pai depois que ele alegou que um cliente tinha desistido. Eu tinha mandado dinheiro para o meu irmão Dante quando o pagamento do carro dele vencera, mesmo que ele sempre tivesse dinheiro para novos equipamentos do setup de streaming dele. E meu tio Silas, o mesmo homem que tinha acabado de me enviar acidentalmente a verdade, tinha pegado dinheiro emprestado de mim mais de uma vez para o que ele chamava de lacunas temporárias no mercado imobiliário. Temporário tinha virado anos. Emergência tinha virado rotina. Família tinha virado uma conta com o meu nome. Eu me levantei, caminhei até minha pequena cozinha e servi um copo de água. Mas minha mão tremia tanto que um pouco derramou no balcão. Eu queria ficar com raiva, e eu estava. Mas por baixo da raiva havia algo mais frio e mais claro. Eu trabalhava com faturamento médico. Meu trabalho inteiro era encontrar os detalhes que alguém esperava que fossem ignorados. Uma cobrança duplicada, um ajuste oculto, um número que não batia com o registro. Naquela noite, eu percebi que toda a minha família tinha me cobrado emocionalmente por uma dívida que eu nunca realmente devia. Eu voltei para o sofá, abri meu laptop e entrei na minha conta bancária. No começo, eu só pretendia olhar os últimos meses. Depois continuei rolando. Transferência atrás de transferência, ajuda com o aluguel da loja,
Ajuda com contas de luz, ajuda com pagamento do carro, ajuda com seguro, um presente de aniversário, que não era realmente um presente, porque minha mãe tinha chorado 2 dias antes e dito que precisava de dinheiro para estoque. Eu abri uma nova pasta e nomeei como Pagamentos Familiares Revisão Final. O nome quase me fez rir porque soava como trabalho, e talvez fosse exatamente o que eu precisava. Trabalho tinha regras, trabalho tinha registros, trabalho não me pedia para me destruir e chamar isso de amor. Eu baixei extratos, salvei capturas de tela, pesquisei meus e-mails por palavras como urgente, favor, temporário e por favor. Centenas de mensagens apareceram. Algumas eram doces no começo. Ei, querida, você pode ajudar só desta vez? Algumas eram dramáticas. Eu não sei o que vamos fazer se você disser não. Algumas eram afiadas. Depois de tudo o que fizemos por você, isso nem deveria ser uma pergunta. Eu me recostei na cadeira e senti algo dentro de mim mudar. Eles achavam que eu era mole porque eu nunca tinha dito não. Eles confundiam bondade com fraqueza. Eles confundiam amor com permissão. Eu quase liguei para minha mãe naquele momento. Eu quase exigi uma explicação. Mas então eu imaginei exatamente como seria. Ela choraria. Meu pai ficaria bravo. Meu tio Silas diria que eu entendi errado. Meu irmão Dante me chamaria de dramática e diria para eu parar de agir como vítima. No final, de alguma forma, eu seria a que pediria desculpas por ter me machucado com a verdade. Então eu não fiz nada. Eu deixei eles acreditarem que o vídeo tinha sumido. Eu deixei eles acreditarem que eu não tinha visto. Pela primeira vez na vida, o erro deles era minha vantagem. Eu fechei o laptop por volta da meia-noite, mas mal dormi. Toda vez que fechava os olhos, eu ouvia aquela risada de novo. Ao nascer do sol, eu tinha tomado uma decisão que parecia pequena e enorme ao mesmo tempo. Da próxima vez que eles me pedissem dinheiro, eu não explicaria. Eu não imploraria para eles entenderem. Eu simplesmente diria não. E logo depois das 8 da manhã seguinte, como se eles estivessem esperando meu salário cair, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Bom dia, querida. Foi assim que a mensagem começou, e por um segundo eu quase ri alto porque era exatamente como todo pedido começava. Não com o pedido em si, nunca com honestidade. Primeiro vinha o calor, depois vinha o anzol. Eu encarei aquelas 3 palavras enquanto estava na minha cozinha, meu café esfriando ao lado. Eu conhecia o ritmo de cor. Bom dia, querida. Espero que você esteja bem. Sentimos sua falta. Depois de açúcar suficiente para fazer ignorar ela parecer cruel, a razão real chegava. Menos de 2 minutos depois, chegou. O pagamento do aluguel da loja vence na sexta e as coisas estão um pouco apertadas. Você pode mandar o valor de sempre hoje ou amanhã. Além disso, o pagamento do carro do Dante está chegando, e seu tio Silas disse que talvez precise de uma pequena ponte até um dos negócios dele fechar. Meu valor de sempre. Ela disse como se eu tivesse assinado um contrato, como se eu tivesse concordado em ser a conta de reserva da família para sempre. Eu coloquei meu café para baixo e reli a mensagem. Aluguel da loja, pagamento do carro, dinheiro ponte do Silas, 3 problemas separados, todos jogados aos meus pés antes mesmo de eu sair para o trabalho. No passado, minha resposta teria sido automática. Claro, quanto? Eu posso mandar uma parte agora e outra na sexta. Eu teria pedido desculpas por precisar checar meu saldo como se meu próprio aluguel, compras, poupança e futuro fossem interrupções rudes. Naquela manhã, eu digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. A primeira era brava demais. A segunda era longa demais. A terceira soava como se eu ainda estivesse pedindo permissão para ter um limite. Finalmente eu escrevi: não posso ajudar este mês. Estou focando na minha própria segurança financeira e poupança. Eu encarei a frase por quase 1 minuto inteiro. Meu polegar pairou sobre enviar. Meu coração batia tão forte que parecia ridículo, como se eu estivesse prestes a pular de um avião em vez de mandar uma mensagem comum. Então eu apertei. Por alguns segundos, nada aconteceu. O silêncio pareceu irreal. Eu peguei meu café, dei um gole, e então meu telefone começou a vibrar. Minha mãe respondeu primeiro. O que você quer dizer com não pode ajudar este mês? Eu preciso que você seja séria, Lira. Depois meu pai. Esta família sempre se uniu. Não comece a agir diferente agora.
Depois Dante, então eu devo perder meu carro porque você de repente quer brincar de rica e independente. Eu fiquei ali na minha cozinha lendo cada mensagem conforme chegava. E o que me acertou não foi a raiva deles, foi a ausência de preocupação. Nenhum deles perguntou se eu tinha perdido o emprego. Nenhum perguntou se eu estava doente, atrasada no aluguel, afundada em dívidas ou assustada. Eles não perguntaram o que tinha mudado na minha vida. Eles só perguntaram por que meu dinheiro não estava mais disponível para eles. Então Silas me mandou mensagem em particular. Não torne isso estranho, garota. Sua mãe está estressada, seu pai está envergonhado e Dante é Dante. Todos sabemos que você é boa para isso. Só manda o que puder e a gente resolve o resto depois. Garota, boa para isso. Resolver depois. Eu li a mensagem dele 2 vezes e meu estômago se contorceu. Não de culpa desta vez, mas de reconhecimento. Ele também não me via como uma pessoa. Ele me via como crédito disponível. Eu respondi só uma vez. Não estou mais disponível como reserva financeira. O grupo da família explodiu depois disso. Minha mãe mandou parágrafo atrás de parágrafo sobre como ela tinha trabalhado duro para me dar uma infância decente. Meu pai disse que eu estava deixando o orgulho arruinar a família. Dante me disse que eu tinha mudado desde que consegui o emprego no hospital. Como se estabilidade tivesse me tornado cruel de alguma forma. Silas ficou quieto por um tempo, o que me deixou mais nervosa que os outros. Ele não era emocional como eles. Ele calculava. No trabalho, eu tentei me concentrar nas auditorias de contas, mas meu telefone continuava vibrando na bolsa até que eu finalmente o virei para baixo na gaveta. Eu revisei códigos de faturamento, corrigi cobranças duplicadas, respondi e-mails e agi normal enquanto toda a minha família se desfazia porque eu tinha retido um pagamento. Por volta do almoço, eu chequei o telefone de novo. Havia chamadas perdidas, mensagens de voz e uma nova notificação de e-mail que fez meu sangue gelar. Era de uma empresa de financiamento que eu não reconhecia. O assunto dizia: confirmação de consulta de crédito. Eu abri devagar. Alguém tinha usado minhas informações em conexão com uma revisão de fiador para a renovação de aluguel comercial. Por um momento, o barulho do escritório ao meu redor sumiu. Os telefones, teclados, passos, tudo desapareceu. Eles não tinham só me pedido ajuda. Eles tinham construído um plano maior em torno do meu nome, da minha renda, do meu crédito, do meu silêncio. Eu encaminhei o e-mail para mim mesma, salvei uma cópia em PDF e tranquei o telefone. Depois olhei pelo escritório e respirei o primeiro fôlego calmo que tinha dado a manhã toda. Dizer não tinha criado o problema. Dizer não tinha exposto ele. Quando cheguei em casa naquela noite, meu telefone parecia ter sobrevivido a um desastre natural. Chamadas perdidas da minha mãe, chamadas perdidas do meu pai, chamadas perdidas de Dante, 2 do Silas, uma de um número que eu não reconhecia. O grupo da família tinha virado um tribunal onde eu estava sendo julgada sem poder falar. Minha mãe escreveu que não conseguia acreditar que eu puniria todo mundo por causa de dinheiro. Meu pai disse que eu estava envergonhando ele depois de todos os anos que ele tinha me criado para ser responsável. Dante mandou uma mensagem que dizia: deve ser bom ficar no seu apartamento agindo melhor que todo mundo. Eu encarei aquela por um bom tempo. Meu apartamento não era chique. Era pequeno, limpo e quieto porque eu tinha lutado duro por cada centímetro de paz dentro dele. O sofá era de segunda mão. Minha mesa de jantar tinha um arranhão no meio. Meu carro tinha 7 anos porque toda vez que eu chegava perto de trocar, alguém na família tinha uma emergência mais importante que meus planos. Mas para eles, o simples fato de eu não estar me afogando significava que eu tinha extra para dar. Eu tirei meus sapatos de trabalho, vesti uma calça de moletom e sentei na minha mesa. Abri o e-mail de consulta de crédito de novo e li cada linha. Renovação de aluguel comercial, revisão de fiador secundário, verificação preliminar de renda. Minhas mãos ficaram frias. Eu pesquisei minha caixa de entrada pelo nome da empresa de financiamento e encontrei um e-mail antigo do Silas enterrado sob meses de mensagens familiares. O assunto tinha sido inofensivo na época. Plano de orçamento familiar. Eu lembrava de abrir rapidamente durante um intervalo de almoço e ver uma planilha com despesas da loja. Silas tinha dito que só estava tentando organizar todo mundo e eu estava ocupada demais para estudar. Agora eu abri o anexo de novo e chequei cada aba. A primeira aba mostrava aluguel da loja. A segunda mostrava estoque. A terceira estava oculta.
Eu quase perdi. Quando desocultei, vi meu nome, Lira Mendes. Renda anual estimada, emprego estável, histórico de pagamento forte, recomendada como fiadora secundária. Eu fiquei completamente imóvel. Lá estava. Não um acidente, não um mal-entendido. Eles tinham discutido usar a mim antes mesmo de eu concordar com qualquer coisa. Eles tinham construído o plano de resgate deles na suposição de que eu obedeceria. Meu telefone tocou de novo. Silas. Eu deixei cair na caixa postal. 1 minuto depois, a mensagem apareceu e, contra meu bom senso, eu toquei. A voz dele estava baixa e controlada, o que de alguma forma piorou. Lira, isso está saindo do controle. Eu não sei que tipo de humor você está, mas você precisa pensar com cuidado. A renovação do aluguel não pode esperar. Sua mãe está em pânico, seu pai está furioso e você está fazendo todo mundo parecer mal. Ninguém está pedindo que você faça algo irracional. Nós só precisamos que você assine um documento simples se o credor pedir. Você não está pagando nada hoje. Tecnicamente, você só está ajudando a família a se manter estável. Ele pausou. Depois o tom dele afiou. Não transforme isso em algum discurso de independência. Todos sabemos que você pode ajudar. Não nos faça implorar. A mensagem de voz terminou. Eu toquei a última frase de novo. Não nos faça implorar. Não. Não nos deixe assustados. Não. Você está bem? Não. Desculpe. Só não nos faça implorar. Foi quando o último pedaço de culpa dentro de mim quebrou. Eu liguei para Mira Torres, minha colega de trabalho mais próxima e provavelmente a pessoa mais equilibrada que eu conhecia. Eu não contei tudo, só o suficiente. Eu disse que minha família talvez estivesse tentando usar minhas informações para um documento financeiro que eu nunca concordei em assinar. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois disse: Lira, congele seu crédito hoje à noite. Coloque tudo por escrito. Não discuta isso por telefone. Se eles usarem seu nome, você precisa de um registro mostrando que você recusou permissão. Ouvir alguém de fora da minha família dizer aquilo de forma tão clara me fez sentir menos louca. Depois que desligamos, eu congelei meu crédito nos 3 bureaus, mudei senhas, salvei a mensagem de voz, imprimi a planilha oculta em PDF. Depois escrevi um e-mail curto e claro, endereçado à minha mãe, ao meu pai, ao Silas e ao Dante. Eu não autorizo ninguém a usar meu nome, renda, emprego, crédito ou informações pessoais para qualquer aluguel, empréstimo, conta, renovação, formulário de fiador ou acordo financeiro. Eu não vou assinar ou garantir nenhuma obrigação de negócio familiar. Toda a comunicação sobre isso deve ser por escrito. Eu li 3 vezes antes de enviar. Meu dedo não tremeu desta vez. 5 minutos depois, Silas mandou: O que você fez? Eu encarei aquelas 4 palavras e, pela primeira vez o dia todo, sorri porque agora eu sabia com certeza que eles tinham tentado, e eu tinha parado eles antes que terminassem. A batida veio logo depois das 7 da noite seguinte. Eu sabia que não era um vizinho. Era forte demais, impaciente demais, familiar demais. Eu fiquei no corredor do meu apartamento por um momento, ouvindo acontecer de novo. 3 batidas afiadas contra a porta, como se quem estivesse do lado de fora acreditasse que tinha direito de ser atendido. Quando olhei pelo olho mágico, vi Dante. O moletom dele estava amassado, o cabelo bagunçado, o maxilar apertado com o tipo de raiva que as pessoas usam quando estão apavoradas por baixo. Por um segundo eu considerei fingir que não estava em casa. Depois lembrei do vídeo. As risadas, a planilha oculta, a consulta de crédito. Eu abri a porta, mas mantive a corrente. Dante encarou a corrente como se eu tivesse insultado ele pessoalmente. Sério, Lira, você está com medo de mim agora? Eu disse: Estou cuidadosa agora. Há uma diferença. O rosto dele se contorceu. Você está falando sério? Mamãe chorou o dia todo. Papai nem fala com ninguém. Silas disse que você congelou seu crédito e agora o negócio do aluguel está ferrado. Você entende o que está fazendo com esta família? Eu olhei para meu irmão. Olhei de verdade. Ele tinha 25 anos. Velho o suficiente para trabalhar em tempo integral. Velho o suficiente para entender contas. Velho o suficiente para saber que a vida dele não deveria depender do salário da irmã. Mas ele me olhava como se eu tivesse roubado algo dele só por guardar o que era meu. Eu perguntei: Você quer dizer o que estou fazendo com a família? Ou o que eu não estou mais deixando a família fazer comigo? Ele bufou. Ah, lá vamos nós.
O discurso de vítima. Eu fechei os olhos por meio segundo e senti algo se acomodar em mim. 1 ano atrás, aquele tom teria funcionado. Teria me feito entrar em pânico. Teria me feito suavizar a voz, destravar a porta, oferecer café, oferecer conforto, oferecer dinheiro. Não mais, eu disse. Eu vi o vídeo. Dante ficou imóvel. Foi rápido, mas eu vi. A raiva escorregou por um batimento cardíaco e algo mais cruzou o rosto dele. Medo. Depois ele riu alto demais. Que vídeo? Eu inclinei a cabeça. O que o Silas me mandou. O que ele apagou. O que todo mundo riu enquanto a mamãe disse: ela deveria ser grata porque sem esta família ela não seria nada. O que o papai disse: tudo o que ela serve é pagar contas. O que alguém disse: ela é muito mole para dizer não. Dante olhou para o lado. Não era sério. As pessoas dizem coisas quando estão estressadas. Você não era para ter ouvido. As palavras caíram como uma confissão. Eu não era para ter ouvido. Não, eles não queriam dizer. Não, eu sinto muito. Só que eu nunca era para saber. Eu tirei a corrente, mas não saí do caminho. Eu queria que ele visse meu rosto claramente quando eu dissesse: você tem razão. Eu não era para ter ouvido. Eu era para continuar pagando. Eu era para continuar acreditando que toda emergência era real. Todo obrigado era sincero. Toda culpa era amor. Ele cerrou os punhos. Ninguém te forçou. Você ofereceu. Eu ri uma vez. Quieta. Aquela era o tipo de frase que só podia vir de alguém que nunca teve culpa enrolada na garganta pelas pessoas que amava. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Silas. Dante olhou para ele e disse: atende ele. Eu atendi, mas coloquei no viva voz. A voz do Silas veio apertada e irritada. Lira, chega. Nós precisamos conversar como adultos. Eu disse: ótimo. Então converse como um. Houve uma pausa. Os olhos de Dante se arregalaram. Silas limpou a garganta. Congelar seu crédito foi desnecessário. Ninguém estava roubando de você. Nós estávamos tentando manter a loja viva. Sua mãe colocou tudo naquele lugar. Seu pai está sob pressão. Dante precisa de estabilidade. Você tem o melhor emprego e o melhor crédito. Fazia sentido. Eu disse que fazia sentido usar a mim sem perguntar. Ele estalou. Não distorça isso. Nós íamos explicar quando o momento fosse certo. Eu olhei direto para Dante enquanto respondia. O momento era certo quando vocês precisavam da minha assinatura. Só não era certo quando vocês estavam me chamando de fracasso patético. Silêncio. Silêncio pesado. Feio. Depois Silas disse: você está sendo emocional. Eu disse: não, estou sendo documentada. Eu salvei a consulta de crédito. Eu salvei a planilha oculta. Eu salvei sua mensagem de voz. Eu salvei meu e-mail recusando permissão. E se meu nome aparecer em qualquer coisa, depois de hoje à noite, eu vou reportar. O rosto de Dante ficou pálido. A voz de Silas caiu. Você realmente faria isso com a própria família? Eu senti a velha culpa tentar subir. Mas ela não tinha mais onde se agarrar. Eu disse: minha própria família tentou transformar meu crédito em uma balsa salva-vidas, sem me pedir para subir. Então sim, eu me protegeria. Dante deu um passo para trás da porta como se de repente não me conhecesse. Talvez não conhecesse. Talvez nenhum deles tivesse conhecido. Ele murmurou: você vai se arrepender de escolher dinheiro em vez de nós. Eu balancei a cabeça. Eu não estou escolhendo dinheiro em vez da família. Estou escolhendo a mim em vez de pessoas que só me chamavam de família quando um pagamento vencera. Eu encerrei a chamada e fechei a porta. Dante ficou do lado de fora por outro minuto. Depois foi embora. Eu ouvi os passos dele desaparecerem pelo corredor. Meu peito doía, mas por baixo havia algo mais forte que dor. Alívio. Pela primeira vez, eu não tinha cedido. Pela primeira vez, eles tinham vindo exigindo a velha lira e eu não tinha atendido à porta. Eu pensei que choraria depois que Dante foi embora, mas não chorei. Eu sentei na minha mesa, acendi o abajur e abri a pasta que tinha criado na noite do vídeo, pagamentos familiares, revisão final. O nome não parecia mais um mecanismo privado de enfrentamento. Parecia um argumento final. Se minha família quisesse me chamar de egoísta, ingrata, dramática e emocional, então eu responderia na única linguagem que eles não podiam distorcer. Registros. Eu comecei com transferências bancárias, 4 anos delas. Pagamentos para minha mãe rotulados aluguel da loja, estoque, mês fraco, emergência. Por favor, ajude.
Pagamentos para meu pai por seguro, contas, impostos do negócio, empréstimos de uma vez só que nunca foram pagos, pagamentos para Dante pelo carro dele, telefone, equipamentos, compras, taxas atrasadas, pagamentos para Silas que sempre vinham com promessas confiantes. Eu te devolvo quando o negócio fechar. Fecha na semana que vem. Lacuna temporária. Aprecio você, garota. Eu coloquei tudo numa planilha e o total me fez recostar na cadeira. R. 380 mil. Eu li o número de novo e senti minha garganta apertar. Aquilo não era mais generosidade. Aquilo era uma entrada que eu nunca tinha feito no meu próprio futuro. Aquilo eram anos de terapia, um carro melhor, uma rede de segurança, uma viagem que eu sempre tinha me convencido a não fazer. Um fundo para casa que deveria ser maior que um sonho. Eu adicionei outra aba para mensagens. Capturas de tela da minha mãe dizendo que não sabia o que a família faria sem mim. Capturas de tela do meu pai dizendo que eu devia lealdade a eles. Capturas de tela de Dante perguntando se eu queria que ele ficasse na rua. Transcrição da mensagem de voz de Silas. A consulta de crédito. A planilha oculta. Meu e-mail de recusa. Eu fui cuidadosa para não exagerar. Eu não precisava. A verdade era feia o suficiente sem enfeite. Por volta da meia-noite, eu escrevi o e-mail. Eu enderecei à minha mãe, ao meu pai, ao Dante e ao Silas. Depois adicionei 2 parentes que já tinham começado a me mandar mensagens vagas sobre como desentendimentos familiares deveriam ficar em privado. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Meus pais estavam contando uma versão em que eu acordei um dia e abandonei eles. Então eu dei a todo mundo a versão com recibos. O e-mail começou simplesmente: estou escrevendo isto uma vez para não haver confusão daqui para frente. Nos últimos 4 anos, eu contribuí R. 380 mil para despesas familiares, incluindo pagamentos de aluguel da loja, pagamentos de carro, contas de luz, seguro, faltas no negócio e emergências pessoais. Anexei um resumo desses pagamentos. Eu não enviarei dinheiro adicional. Eu não assinarei, garantirei, coassinarei ou apoiarei verbalmente nenhum acordo financeiro para a loja, a casa, um veículo, um empréstimo, um aluguel ou qualquer negócio. Eu não autorizo o uso do meu nome, renda, crédito, emprego, endereço ou informações pessoais para qualquer propósito. Toda comunicação futura deve ser por escrito. Eu encarei a próxima frase por um bom tempo antes de digitar. Eu amo a ideia de família, mas não vou mais confundir ser necessária com ser amada. Aquela doeu. Doeu porque era a verdade que eu tinha passado anos evitando. Eu anexei a planilha, anexei a consulta de crédito, anexei a aba de fiador oculta. Não anexei nada do vídeo porque não precisava humilhá-los com isso. Ainda não. Depois apertei enviar. O silêncio durou 12 minutos. Depois as respostas começaram. Minha mãe primeiro. Como você pôde mandar isto para as pessoas? Você quer que todo mundo pense que somos pais ruins? Meu pai em seguida. Isto é infantile et cruel. Retire o e-mail e me ligue. Dante mandou só: você está louca. Silas não respondeu no começo. Em vez disso, eu recebi uma ligação da empresa de financiamento na manhã seguinte, enquanto me arrumava para o trabalho. Uma mulher educada perguntou se eu ainda estava disponível para confirmar meu papel como fiadora na renovação do aluguel. Meu corpo ficou completamente imóvel, mas minha voz ficou calma. Eu disse a ela que nunca tinha concordado em ser fiadora. Eu não tinha autorizado nenhum uso das minhas informações e queria que minha recusa fosse anotada por escrito. Ela ficou quieta, depois disse que atualizaria o arquivo. 20 minutos depois, Silas ligou 6 vezes seguidas. Eu não atendi. Ele mandou uma mensagem: você acabou de matar a renovação. Eu olhei para aquela frase e senti algo estranho. Não alegria exatamente. Não vingança no sentido de filme. Só a satisfação limpa de ver uma armadilha se fechar comigo do lado de fora. No almoço, uma das minhas tias, que não tinha sido incluída no e-mail original, mas claramente tinha visto, me mandou mensagem: Lyra, eu não fazia ideia que você estava pagando por tudo isso. Sua mãe nos disse que você ajudou 1 ou 2 vezes. Não que eles dependiam de você. Aquela mensagem quase me quebrou de um jeito que os insultos não tinham. Por anos, eles tinham pegado meu dinheiro em privado e protegido o orgulho deles em público. Eles tinham se feito parecer fortes me drenando quietamente.
Aquilo terminou naquele dia. Ao longo da semana seguinte, as consequências se desenrolaram sem eu empurrar. A renovação do aluguel da loja falhou sem um fiador forte o suficiente para satisfazer o credor. Silas perdeu a comissão que esperava ao arranjar o negócio. Meus pais tiveram que negociar um espaço menor do outro lado da cidade, longe da vitrine cara de que eles amavam se gabar. A conta do carro de Dante atrasou até ele pegar turnos num armazém de eletrônicos. Meu pai parou de mandar discursos sobre lealdade. Minha mãe mandou uma mensagem final dizendo: "Espero que você esteja feliz." Eu não respondi porque feliz não era a palavra. Livre era mais perto. A liberdade não pareceu dramática no começo. Pareceu quieta. Pareceu acordar no dia do pagamento e não subtrair imediatamente as emergências de todo mundo da minha conta. Pareceu comprar compras sem checar se minha mãe tinha dado indireta sobre dinheiro de estoque. Pareceu sair do trabalho e não me preparar para uma mensagem de Dante sobre o carro dele ou uma ligação de Silas sobre outro negócio que definitivamente fecharia em breve. No começo, eu continuava esperando a culpa bater na porta. Às vezes batia. Eu estaria escovando os dentes ou dirigindo para a casa do trabalho e um pensamento me acertaria. E se a loja realmente falhasse? E se minha mãe realmente chorasse a noite toda? E se meu pai nunca me perdoasse? E se Dante contasse para todo mundo que eu arruinei a vida dele? Mas depois eu lembrava do vídeo, não porque quisesse ficar brava para sempre, mas porque precisava ficar honesta. Eles não tinham falado de mim como uma filha, uma irmã ou uma sobrinha. Eles tinham falado de mim como um recurso. Um recurso não fica cansado. Um recurso não precisa de descanso. Um recurso não tem sonhos. Um recurso é usado até acabar. Eu quase tinha deixado a mim mesma acabar. 2 semanas depois do e-mail, eu soube por outro parente que a loja tinha se mudado para um espaço menor. Minha mãe estava furiosa, não porque a família estava sem teto ou passando fome, mas porque o novo local não parecia impressionante. Meu pai tinha começado a fazer consultoria de seguros em meio expediente de novo, depois de anos alegando que estava exausto demais. Silas estava bravo porque a renovação falhada danificou a relação dele com o credor e custou uma comissão que ele já contava. Dante aparentemente odiava o novo emprego no armazém, mas gostava de manter o carro mais do que odiava trabalhar. Nada daquilo me fez celebrar. Eu não queria eles destruídos. Eu queria eles responsáveis. Há uma diferença. Histórias de vingança muitas vezes fazem as pessoas pensarem que a satisfação vem de ver alguém sofrer. Mas aquela não foi a vitória real para mim. A vitória real foi que as vidas deles não precisavam mais do meu colapso. 1 mês depois, eu aumentei minha própria transferência de poupança pela primeira vez em anos. O valor era pequeno, mas eu encarei como se fosse um troféu. Eu reservei uma viagem de fim de semana para Paraty, nada extravagante, só 2 noites perto da água porque eu sempre quis ir a algum lugar sem carregar uma crise familiar na mala. Eu também comecei terapia. A primeira vez que minha terapeuta me perguntou o que eu queria fora de ser útil, eu não soube responder. Aquilo me assustou mais que o vídeo. Mostrou o quanto eu tinha sido treinada a medir meu valor pelo que eu podia fornecer. Devagar, eu aprendi que amor não deve exigir prova todo o ciclo de faturamento. Eu aprendi que um limite não é uma punição, é uma porta com uma fechadura. E pessoas saudáveis não ficam bravas porque você a usa. Eu aprendi que ajudar alguém deve vir de escolha, não de medo. E eu aprendi que quando as pessoas te chamam de egoísta por não salvar, las mais às vezes o que elas realmente querem dizer é que sentem falta de controlar você. Minha mãe eventualmente mandou um e-mail mais longo. Não foi bem um pedido de desculpas. Tinha desculpas demais, frases demais sobre estresse e mal-entendido. Mas perto do fim ela escreveu: "Eu não deveria ter deixado você carregar tanto." Eu li aquela linha várias vezes. Depois arquivei o e-mail. Eu não estava pronta para responder, e pela primeira vez, eu não me forcei a deixar alguém confortável. Meu pai nunca pediu desculpas. Silas nunca admitiu o que tentou fazer. Dante mandou uma mensagem meses depois dizendo que o emprego dele era estúpido, mas ele achava que entendia contas agora. Aquilo foi o mais próximo de crescimento que eu vi dele. E talvez fosse o suficiente por enquanto. Quanto a mim, eu continuei construindo. Meu crédito ficou protegido. Minha poupança cresceu. Meu apartamento ficou pacífico de novo. Eu parei de me encolher quando meu telefone vibrava. Eu parei de me chamar de filha ruim por querer uma vida que pertencia a mim.
A lição mais importante que eu aprendi é uma que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado antes. O amor familiar nunca deve ser construído no sacrifício sem fim de uma pessoa. Se o apoio só flui em uma direção, não é mais apoio. É dependência vestida de lealdade. Se alguém só te valoriza quando você está pagando, consertando, resgatando ou perdoando, eles não amam seu coração. Eles amam seu acesso. Sair daquilo não te torna cruel. Significa que você finalmente entende que seu futuro também importa. No fim, o erro do meu tio Silas fez mais que expor o que minha família pensava de mim. Expor o que eu tinha esquecido sobre mim mesma. Eu não era patética. Eu não era nada sem eles. Eu era a pessoa que continuava aparecendo, continuava sobrevivendo, continuava dando e finalmente aprendeu quando parar. E a melhor vingança não foi ver eles lutarem. Foi me recusar a me abandonar de novo. Nossa equipe no Revenge Broken Trust está trabalhando duro para criar roteiros significativos, emocionais e bem elaborados que deixam os espectadores com algo valioso para lembrar. Esta é uma história fictícia criada para fins de entretenimento e educacionais, com o objetivo de compartilhar lições de vida úteis através de uma narrativa poderosa. Como você lidaria com os vilões desta história se estivesse no lugar de Lyra? Você concorda com a forma como ela se protegeu quietamente e seguiu em frente? Ou acha que ela deveria ter confrontado eles de forma mais direta? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, porque sua perspectiva pode ajudar alguém a ver a situação de uma forma nova.